Oi gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Como eu havia dito antes, na série dos vídeos espirituais, né, sobre espiritualidade, então hoje eu vou gravar um vídeo sobre os Anunnaki, que são nada menos do que os deuses do antigo panteão babilônico, pelo menos os deuses principais, que havia os deuses menores que eram chamados de Igigi. Eu não sei se era Igigi, se era Igigi, eu não sei como é que falava naquele tempo, mas se escrevia Igigi, né? E os Anunnaki, ou Anunnaki, eram os principais, né? Os deuses principais. Se eu não me engano, eram 12 Anunnaki, assim como na Grécia Antiga também eram 12 os principais deuses olimpianos. E, gente, o que eu vou falar aqui sobre os Anunnaki? Os Anunnaki, além de eles serem os deuses do principal panteão babilônico, os principais deuses, aliás, né, do panteão babilônico, eles também eram, como é que eu posso dizer? Também, nos últimos anos, tem se feito muita controvérsia sobre eles. Tem um senhor que eu também não sei como é que fala o nome dele, eu já ouvi gente falando que é Zechariah. Eu sou Zacarias, né? Mas escreve diferente, escreve Z-E-C-H-A-R-I-A. Só se fosse Zecharia, né? No popular, no Imbromation é Zecharia, mas dizem que se fala Zechariah. Eu não sei como é que fala, mas é esse nome, né? É Zecharia Sitchin. E ele escreveu vários livros chamados As Crônicas da Terra. Eu não sei em que ano que ele escreveu, mas um desses livros se chama O Livro Perdido de Enki. O Livro Perdido de Enki é um livro que fala justamente sobre os Anunnaki. Ele diz que traduziu das antigas tabuletas sumérias. Só que, como sempre, né, tem inúmeras controvérsias, tem inúmeras versões da mesma história. Tem um senhor, outro senhor, tá, gente, que é Davi Parcerissa. Ele é de país de língua hispânica, eu não sei de que país que ele é. Tá, gente, eu não sei de que país que ele é. O espanhol dele é bastante neutro, então eu penso que ele deve ser do México, mas eu não tenho certeza. Ele é país de língua hispânica. Ele é um senhor que ele estuda esse lance aí dos Anunnaki faz um tempo já também. Ele tem um canal no YouTube com muito mais inscritos do que o meu, né? E o nome do canal é Rimbel 35 escrito número mesmo, 3 e o 5, né? RIMBEL 35. E o nome desse senhor, repetindo, é Davi Parcerissa. Eu li o livro do senhor Zechariah Sitchin, que é o Livro Perdido de Enki. É um livro assim que tem algumas coisas que eu não concordo. Gente, nunca concorde 100% com o que uma pessoa te diz. Seja essa pessoa padre, pastor, rabino, sei lá, diácono, bruxo, feiticeiro, pai de santo. Seja lá quem for, nunca acredite no que essa pessoa te diz só porque ela está dizendo, ou porque está escrito num livro assim. Esse senhor, o Zechariah Sitchin, ele já é falecido, né, que ele era bastante idoso já. E, gente, esses livros que ele escreveu, que são as Crônicas da Terra, eu não sei o nome de todos, o mais famoso é o Livro Perdido de Enki, que segundo os escritos que ele escreveu lá, teriam sido ditados pelo próprio deus Enki, que era um dos Anunnaki. E um escriba teria escrito aquilo ali, e ao escrever aquilo ali, ele teria deixado aquelas tabuletas que ficaram por anos e anos e anos perdidos na antiga Suméria. Só que assim, tem gente como, por exemplo, o senhor Davi Parcerissa, que é uma pessoa que eu admiro muito, e o canal dele eu assisto bastante, que ele diz que, na verdade, o senhor Zechariah Sitchin deu uma alterada em algumas coisas ali. Segundo o senhor Zechariah Sitchin, segundo o Livro Perdido de Enki, tem para você ouvir no YouTube, tem PDF para você ler, tem várias fontes aí para você ler, você não precisa nem comprar. E, gente, ele fala o seguinte, a historinha a versão do senhor Zechariah Sitchin, ele disse que
alguns seres que vieram de um planeta chamado Nibiru, que seria um planeta do nosso sistema solar, só que fica lá longe, fica mais longe ainda do que Plutão, que hoje em dia não é mais planeta, mas enfim, deixa pra lá. Esse planeta, que seria Nibiru, ele precisaria de ouro. Então veio um pessoal de lá pra cá para cultivar o ouro. Só que os deuses menores, que seriam os Igigi, ficaram cansados de cultivar o ouro. Então eles resolveram fazer um projeto de um ser novo, que seriam os trabalhadores, que seriam chamados de Lulus. Seriam os trabalhadores dos Anunnaki. Só um detalhezinho, tá, gente? Pra não ficar muito perdido, porque os nomes são bem diferentes, é um idioma bem diferente do nosso, né? Aquele idioma que eles usavam nas tabuletas antigamente. Anunnaki significa literalmente aqueles que do céu vieram à terra. Anu era céu, Ki era terra, e acredito eu que Na devia ser uma ligação, né? Do céu para a terra, como se fosse assim, né? E assim, o senhor Citino, nos livros dele, diz que esses seres vieram lá de Nibiru, que seria também chama de planeta X, chama de 12º planeta do sistema solar, enfim, 12º não, 11º, um negócio assim que ele diz lá. Os nomes eu não pesquisei muito, tá, gente? Mas é por aí. Nibiru seria um planeta do nosso sistema solar que está precisando de ouro, e eles vieram aqui para a Terra para cultivar esse ouro e fizeram uma nova raça através de mesclagem com os seres que já tinham aqui, que devia ser homem de Neandertal, aqueles seres ali não muito desenvolvidos ainda, como Homo sapiens, misturaram com o próprio DNA deles e deu o ser humano. E aí começam as historinhas lá, tem alguns Anunnaki que querem se casar com humanas e querem fazer sexo com a humana, que é uma história muito parecida com a do Gênesis, quando os anjos olharam as filhas dos homens e as consideraram belas e as tomaram para casamento. Aí surgiu uma linhagem híbrida, tem o nome de vários deuses sumérios ali no livro do Senhor Sitim, que é esses todos que eu citei pra vocês nos outros vídeos também. Inanna, Dumuzi, que mais? Enki, Enlil, que é o Anu, que era o senhor da terra, Senhor do céu era o Anu. Tinha as esposas também, tinha a esposa de Enki, tinha a esposa de Enlil, tinha vários deles ali, né? E assim, gente, começava a ver disputas, começava a ver coisas ali, e começou a ver tinha até a questão do dilúvio no livro do Senhor Zecaria, tinha também o dilúvio. Inanna não aprovou o dilúvio, outras deusas também não aprovaram o dilúvio, e teve lá a confusão. E é um pouquinho diferente da história da Bíblia. Assim, gente, eu não acho, tá? Na minha opinião, não acho que é exatamente como o senhor Sitim contou ali. Cada um que sabe o seu, né? Então eu busquei novas coisas. Depois que eu li isso aí, eu falei, pô, faz sentido, mas eu vou buscar novas coisas. Achei o canal do senhor Davi Parceiriça, né? Esse senhor Davi Parceiriça, ele tinha também, ele dizia que na verdade o nome Nibiru foi inventado. O nome Nibiru não existe. Seria outro nome, seria Neheru, que seria referente ao planeta Vênus. E na verdade os Anunnaki teriam vindo de um planeta que fica perto ali das Pleiades. Aí eu comecei a assistir, eu comecei a ver, eu comecei a pesquisar mais sobre os Pleiadianos. E comecei a ver que faz um pouquinho mais de sentido acreditar que provavelmente eles vieram das Pleiades. Mas então, Sara, você está dizendo que eles são extraterrestres? Eles não são deuses literais que criaram o universo? Não, eu acredito, não vou forçar ninguém a acreditar, eu estou dizendo no que eu acredito. Eu acredito que, tá, gente, esses seres, eles não são exatamente como o Deus Criador, que seria o Supremo Arquiteto do Universo, tá? Eu não acredito que ele seja o Supremo, como se fosse o Supremo Criador. O Supremo Criador está além da nossa compreensão. Ele é perfeito, ele é total amor, total bondade.
e a gente não consegue compreender. Estes seres, muito provavelmente, eles foram incumbidos, eles são superiores a nós, eles foram incumbidos de uma tarefa, né, gente? De uma tarefa, assim, de colonizar certos tipos de planetas, certos tipos de locais, até porque esse Deus que é perfeito, todo-poderoso, supremo arquiteto do universo, não faria tudo sozinho. Só que eu não acredito na versão da Bíblia. Primeiro, porque o Deus bíblico do Antigo Testamento é Javé, que não exprime amor, nem de longe. E também, gente, porque eu acho que tem fontes muito mais amplas. Aí eu comecei a pesquisar esse lance aí dos Anunnaki. O que eu acho então que são os Anunnaki? Eu concordo muito com a versão do senhor Davi Parcerissa, que é do canal Rimbel 35, que esses seres vieram das Pleiades, ao invés de vir de Nibiru, que é tão próximo, vieram das Pleiades e eles de fato colonizaram a Terra. O que eu acredito que eles são? Tem gente que diz que os Anunnaki são albinos. Tem gente que diz que os Anunnaki são negros. Tem gente que diz que os Anunnaki são negros albinos. Ou seja, com feições da etnia negra, porém sem a melanina. Gente, pra mim é indiferente o que eles são. Se é moreno, se é loiro, se é ruivo, que cor que for, que etnia que for. Pra mim não faz diferença. Até porque creio eu que eles não são prisioneiros de um corpo físico como nós. Então, eles não pertencem exatamente a uma etnia como nós. Eles desenvolveram, tanto intelectualmente quanto espiritualmente, desenvolveram formas de não ficar presos até dentro de um corpo físico como a gente. Então, eles não são exatamente... não é só loirinho, não é só negro, não é só moreninho, não é só japonês, não é só... Então eles têm ali uma espécie eles podem inclusive ser metamorfos. Acredito eu que assim seja. Reiterando, se um dia eu ler algum texto mais embasado, algum autor mais embasado, que possa me convencer, esse texto tem um embasamento, que eu leia e fale, poxa, é verdade, eu estava errada, eu vou me reformular. Quantas vezes eu não fiz isso na minha vida? Quem vê lá o vídeo da trajetória da minha espiritualidade vai ver que foi assim que aconteceu. Entendeu? Quantas vezes que eu tive que me reformular? Primeiro, fui batizada na igreja católica. Depois, testemunha de Jeová. Depois, eu saí aí procurando a bruxaria. Tive decepções em certos círculos, em certos grupos aí que tinha umas coisas aí. Depois, demorou um tempão até eu conseguir me situar, né? Mas assim, no que eu acredito, hoje em dia, se houver algo, posso me reformular. Ninguém está totalmente formado. Ninguém está totalmente isento de nunca mudar. De nunca achar que a sua opinião é diferente, né? A gente tem que sempre estar aberto, mas também tem que ver se o negócio tem embasamento, se o negócio te convence. Se o negócio não te convencer, ok, ninguém é obrigado também a aceitar. Eu acredito que esses seres que chamam de aqueles que do céu vieram à terra, são seres que não chegam ao patamar do supremo arquiteto do universo, mas que também são superiores a nós, porque eles não estão no ciclo de reencarnação e morte, não estão presos num corpo dito físico, podem se manifestar fisicamente, assim como já se manifestaram fisicamente no passado, mas hoje não se manifestam mais. E tem gente que nem reiterando, tem gente que diz que é negro, tem gente que diz que é albino, tem gente que diz isso aqui. Creio eu que, reiterando, se houver outras versões que me convençam, eu posso até mudar de ideia, mas eu creio que sim, eles são albinos. Na sua principal compleição, eles são albinos. Tanto que lá em Daniel, diz que o antigo de dias, que era o Javé, e tinha cabelos brancos como a neve. Só que em momento algum, apesar de chamá-lo de antigo de dias, por que ele era antigo de dias? Porque ele vivia muito antes do que todo e qualquer ser humano daquele tempo. Ele não morria, ele não estava dentro da roda de Sansara. Não diz que ele era velho, que ele tinha aparência velha, cheia de ruga,
e aparência de um senhor idoso. Não, ali dizia que ele tinha cabelos brancos, como a lã. Inclusive no livro do Senhor Zecharia Sitchin, tem um livro lá que fala que o Ziusudra, que era filho de Enki com uma humana, ele tinha cabelos da cor da lã, os olhos da cor do céu e a pele branca como a neve, ou seja, é albino, não é nem loiro mais isso aí, é albino. É albino, é uma pessoa albina. E o marido da mulher lá falou assim, peraí, esse filho não é meu, porque o pessoal era moreninho, né? Por quê? Porque, segundo o relato lá do livro, os deuses também pegaram lá a argila para fazer a gente, de maneira um pouquinho diferente da Bíblia, mas pegaram a terra, a argila, por isso que a gente teria cabelo castanho, olho castanho, algumas exceções, tipo olho verde, olho azul, mas no geral o mais comum é cabelo castanho e olho castanho, né? Embora também haja pessoas ruivas, loiras, mas você vê que até o ruivo e o loiro é uma variação de cor da terra, é uma variação de cor da terra. E assim, o marido dela foi lá e olhou e ele falou assim, de quem que é isso daí? Porque não é meu, porque era uma coisa muito, muito clara, né? Inclusive nos livros apócrifos diz-se que o nascimento de Noé, quando Noé nasceu, a sala inteira brilhou, porque ele emanava um brilho, era diferente, justamente por esse filho, uma mescla, né, dos deuses com seres humanos. Tanto que Noé foi salvo do dilúvio porque ele tinha a ascendência dos deuses. Você vê que essa versão que eu tô falando não é a versão bíblica, é a versão de livro apócrifo, de livro, como é que eu posso dizer, de livros que falam da antiga Suméria, não tem nada a ver com a Bíblia só a Bíblia, né? A Bíblia é metade da história só. O Gênesis é metade da história só. Segundo a teoria dos Anunnaki, que, reiterando, ninguém é obrigado a acreditar. Ninguém é obrigado a acreditar. Eu estou falando somente no que eu acredito. Reiterando, se um dia eu achar um texto ou uma teoria que seja mais plausível, eu posso mudar sim para essa teoria. Vamos então voltar aqui, gente. O lance é o seguinte. E esses seres, eles vieram para a Terra, só que eu não creio que eles, né, creio que eles eram albinos, creio, porque eu já pesquisei sobre os pleiadianos também, a maioria deles é muito, muito claro, eles são muito, muito claros, eles são praticamente albinos de tão claros, eu sou morena perto deles, eu sou bem morena perto deles, porque eles são muito, muito claros. São mais altos do que nós, por isso que os nefilins seriam mais altos do que a maioria dos seres humanos, porque seriam mescla dos deuses com os humanos e seriam mais altos do que os seres humanos. E seres humanos comuns, eu digo. E, gente, eles vieram aqui pra Terra, só que eu penso assim, eles vieram pra quê? Eu não penso que eles vieram para pegar ouro somente. Até porque o senhor Zecharia Sitchin, ele não tinha permissão, acredito eu, para dizer tudo. Isso é assunto iniciático. Isso é assunto que não se fala quase por aí. E sempre que eu vou tocar nesse assunto, eu sofro ataque espiritual de algum lugar. Ou eu sou... Como é que eu sei que é ataque espiritual? Porque só acontece quando eu falo dessas coisas em público. Tá, gente? É assunto iniciático, mas que tá começando a vir à tona agora. Quem sabe não é uma das minhas missões aqui na Terra falar disso em público. E, gente, tem um lance que é o seguinte. Eu creio que o ouro era uma metáfora, tá, gente? Não era o ouro literal. Eu creio que o ouro era assim. Eu creio que esses seres, que eram os Anunnaki, eles vieram de Pleiades e eles se alimentavam, não de... vou me alimentar de carne, enfim, de cereais. Não, eu vou me alimentar como é que eu posso dizer, vou me alimentar, eles se alimentam, na verdade, dos nossos sentimentos. Sara, da onde você tirou isso? Tem também outros textos que no futuro eu posso até citar fontes, agora eu prefiro não citar. Mas tem algum pessoal aí que pesquisa ocultismo, que pesquisa e que citou alguns textos, tá, gente?
que há seres que inclusive nos monitoram. São seres espirituais, tá, gente? Não é ser físico, se bem que às vezes entram seres físicos encarnados também. Que aí é quando você começa a ser obsediada por seres encarnados, que é o que às vezes acontece comigo. Gente, esses seres de matéria física, esses seres que seriam os Anunnaki, eles se alimentam dos sentimentos da gente. E sentimentos ruins fazem com que a gente os alimente como se fosse um temperinho gostoso. Não parece um narcisista? Quem sabe o narcisista não é mandado direto desse tipo de ser, mesmo que ele não lembre, porque foi há muitas encarnações atrás. Parece muito com o narcisista quando você vai ver. E o que acontece? Eles se alimentam de energias ruins. O negócio tem que estar ruim, não pode estar bom. E eles foram fazer o quê? Os seres humanos, justamente para que os seres humanos produzissem esse sentimento, esse alimento que para eles era esse sentimento, esse alimento que para eles ia sustentá-los. E ao invés de colocar eles mesmos para gerar esse sentimento, eles iam colocar o quê? A gente. Eles mesclaram o DNA deles com o nosso, deu a gente, né? Só que dentre esses Anunnaki, havia alguns que não queriam que a gente progredisse. Por que não queria que a gente progredisse? Ué, porque se eles crescerem muito e progredirem sozinhos, vai querer suplantar a gente, vai querer ser melhor do que a gente, vai querer não ser mais nosso trabalhador. Então tinha uma turma, tinha um pessoal dentre esses Anunnaki. Reiterando, os Anunnaki não estão na roda de Sansara. Os Anunnaki não reencarnam e não morrem. Tá, gente? Não estão presos a corpo físico. Havia Anunnakis que estavam dispostos a nos fazer evoluir, ou seja, passar conhecimento pra gente, ensinar a ler, ensinar a escrever, ensinar inclusive mistérios inclusive da energia sexual, que tem o Tantra, que é a magia sexual que na Índia é praticada até hoje. Tem pessoas de fora da Índia que praticam até hoje também. Tem o Tantra branco, tem o Tantra negro e tem o Tantra cinza. Tantra branco não envolve sexo, a pessoa se abstém 100% de sexo. Tantra negro, ela é porra louca e faz tudo que é loucura sexual. E Tantra cinza, ela tem uma série de procedimentos que ela faz com um companheiro fixo dela. Ou seja, o Tantra cinza também ele fala para não fazer loucuras sexuais, justamente porque quando você faz sexo, você compartilha o seu karma com a outra pessoa. Aquele mano e aquela mina que vai pra balada transar com 30, vai compartilhar o karma com os 30. E aqueles 30 vão levar o karma dela também. Mas isso é assunto para outro vídeo. Por isso que eu também, pra mim, eu não sou a favor de promiscuidade. Se você quer misturar seu karma com 100 mil pessoas, legal. Mas eu não tô afim, até porque eu não sei qual é o karma da pessoa. É um direito meu não fazer isso, né? Mas voltando pro lance, senão a gente se perde aqui no vídeo também. É que é tanta coisa que eu gosto de falar que você acaba falando. Mas eu posso fazer até outro vídeo falando sobre a energia sexual. Gente, o negócio lá dos Anunnaki, havia uma parte dos Anunnaki que queriam nos ensinar. Não, ensinar a ler, escrever, ensinar a cultuar os deuses. Em troca do culto que nós prestaríamos a eles, eles nos dariam proteção, nos dariam trabalho digno. Eu não sei porque que esses motoqueiros fazem isso na rua, gente. É chamar atenção? Eu não entendo porque que esses motoqueiros põem esses barulhos de escapamento. Mas enfim, vamos voltar para os Anunnaki. Eles queriam que a gente tivesse conhecimento, que a gente fizesse sexo da maneira correta, utilizando a energia sexual da maneira correta. A energia do orgasmo é muito forte, dá pra fazer inúmeras coisas com ela, além de simplesmente ser recreativo. Havia inúmeras coisas que você podia fazer na energia, com a energia. Eles queriam nos ensinar, eles queriam que nós tivéssemos o mesmo conhecimento que eles tinham. Só que aí
tinha aquela outra banda de lá que chegava e dizia assim: não, eu não quero, porque senão seres humanos vão se achar demais e vão ficar muito fortes e vão nos suplantar. Então vamos manter o ser humano na ignorância. Só que o que acontece? Mesmo tendo uma banda do lado de lá que não queria, teve sempre uma banda do lado de cá que quis nos dar conhecimento. Quem é a banda do lado de lá que não quer que nós tenhamos conhecimento? Acredito eu, inclusive lendo mitos babilônicos, tipo o mito de Atrahasis, o mito a própria epopeia de Gilgamesh, lá tem várias referências. Eles dizem que porque tem vários Anunnaki, né? Eu já citei aqui, tem a do submundo, tem Nergal Ereskkigal, que é submundo, tem Enki, que é o Senhor da Terra. Por que Senhor da Terra? Porque ele foi incumbido de ter a regência da Terra quando ele veio para cá. Tem Enlil, que é o Senhor do Comando. Tem a Inanna, tem o Dumuzi, tem vários deles lá, né? Tem as esposas deles também. Tem vários, né? Tem vários. E, gente, mas assim, basicamente, quem que ficou brigando por causa da humanidade? Né? Enlil, que era o Senhor do Comando, não queria que a gente tivesse conhecimento. Tanto que ele começou a incitar o ser humano a fazer besteiras. Do tipo, não, tem que, inclusive Enlil, segundo algumas versões dos mitos sumérios, ele pegou uma menina, eu não sei se ela, não me lembro agora se ela era humana ou se ela era uma dos Anunnaki, ele a estuprou. Depois casou com ela, mas enfim, estuprou do mesmo jeito, né? Ele estuprou. E ele estuprou, ele não queria que os seres humanos tivessem o conhecimento, e ele começou a induzir os seres humanos a fazer muita bobagem. Até que chegou num determinado... Por que bobagem? Quanto mais bobagem fizesse, mais sentimento ruim. Mais tristeza, lamento, choro, enfim. Na Bíblia também fala do choro e ranger de dentes. Quanto mais choro e ranger de dentes tivesse, melhor para esse tipo de entidade. Qual era o principal problema nesse lance aí, gente? O principal problema nesse lance aí é que ele fez tanta bobagem, ele e o clã dele, no caso, fez tanta bobagem com a gente aqui na Terra, que chegou uma hora que saiu do controle. O ser humano começou a fazer muita merda. Era merda atrás de merda atrás de merda. O assassinato ficou desenfreado. A imoralidade não é só sexual, é de tudo que é jeito. A falta de índole, de moral, de caráter, qualquer coisa, ficou desenfreada. De tudo que era jeito. Aí o que ele fez? Ele falou assim: gente, deu ruim, vamos abortar a missão? Vamos pegar esses humanos aí que a gente criou e vamos destruir tudo? Como assim vai destruir tudo? Né? Tinha deuses que já estavam gostando de ensinar os seres humanos, já estavam gostando de quando os seres humanos erigiam templos para eles, já estavam desenvolvendo um trabalho com o ser humano, alguns desses chamados Anunnaki. Pô, como assim tu vai destruir o ser humano? Primeiro, alguns já se afeiçoavam a nós. Segundo, havia alguns desses chamados Anunnaki que eles pensavam assim: eles estão fornecendo alimento pra gente. Se a gente destruir eles, que são a fonte de alimento, nós vamos nos alimentar de quê? O Enlil não quis saber, ele é senhor do comando, né? Não quis saber. Foi lá, chamou Anu, que era o pai dele, que era o senhor dos céus, e falou assim: eu vou destruir a humanidade na Terra. Tá bom, pode destruir a humanidade. E todo mundo teve que prestar um juramento dizendo que era para destruir a humanidade inteira e foda-se. Só que alguns dos Anunnaki ficaram muito tristes. Tipo, Inanna ficou triste, a Ninhursag ficou triste, vários outros deuses ali também ficaram. Enki ficou danado porque ele adorava a humanidade.
Só que aí o Enki, ele foi lá e, como um subterfúgio, como ele não podia contar para a humanidade, eles fizeram um juramento que eles não iam contar para a humanidade que a gente ia sofrer dilúvio. O que ele fez? Ele chegou lá e ele contou para a parede da casa do Ziusudra. Parece comédia, mas não é. Ele falou para a parede da casa do Ziusudra: aí, parede, sabia que os humanos vão ser destruídos? Tá lá no mito, gente, é sério, não tô contando piada, não tô inventando piada não, tá lá escrito. Inclusive tem esse trecho no livro Perdido de Enki, que é do Zecharia Sitchin. Aí o Ziusudra tá escutando e fala: o que você tá fazendo aqui? Não é contigo que eu tô falando, é com a parede. Parede, os Anunnaki vão destruir a Terra num dilúvio universal no dia tal. Até lá você tem que dar um jeito de construir. Aí ele deixou o projeto lá da arca direitinho e tal. No mito de Atrahasis, quem salvou o Noé, que seria o Ziusudra, não foi Jeová, foi Enki. Aí o Ziusudra saiu lá, fez, só que ao invés de botar aquele monte de animal dentro de uma arca, que também é uma coisa meio surreal, diz-se que eles colocaram amostras genéticas. Eles eram geneticistas, eles misturaram o DNA deles com o nosso. Eles eram geneticistas. Eles tiveram que misturar o DNA deles com o nosso. E ao misturar o DNA deles com o nosso, eles tinham amostras de DNA de vários animais. Aí eles pegaram as amostras de DNA e armazenaram todas na arca que o Ziusudra ou Noé construiu. Reiterando, Noé era filho de Enki. Por isso também que ele quis salvar. Ele tinha uma linhagem dos deuses. E aí o que aconteceu? O Enlil mandou o dilúvio sobre a terra. Já dá pra saber quem é o Enlil pela história que eu tô contando, né, gente? O Enlil é o Jeová. O Enlil é o senhor dos exércitos. Quer dizer, senhor do comando. Senhor dos exércitos, senhor do comando não tem muita diferença, não. Tá lá na Bíblia. Senhor dos exércitos. É ele. E aí o que ele fez? Começou a mandar chuva para a humanidade, o pessoal ficou lá. Teve muitos Anunnaki que choraram, inclusive Ninhursag e Nana ficaram muito tristes. Só que aí Ninhursag era mulher, tá, gente, também. Só que aí o que acontece? Depois de um tempinho, tô resumindo bastante a história, senão o vídeo já fica enorme eu resumindo, imagina assim, resumir. Eles descobrem que o Ziusudra e a família dele, que era o Noé, haviam se salvado. O Enlil fica puto num nível absurdo. Só que, como ele fez uma oferenda, assim que eles pousaram em terra firme, ele fez uma oferenda, os deuses ficaram malucos porque eles estavam morrendo de fome. Não tinha. E a energia pode ser feita também não só através dos sentimentos. As oferendas podem ser feitas através de orgasmo, sentimento, sacrifício animal. Por isso que algumas culturas faziam sacrifício animal. E eles se alimentaram também desse ectoplasma animal. Tanto que Javé pede sacrifício atrás de sacrifício. É novilho, nasceu um filho homem, é não sei o que, é pombinha, é isso, é aquilo, é sacrifício, né? Até a hora. Ele gostava do cheiro da gordura em cima do altar. Porque esses seres se alimentam da energia, gente. Também da energia do sofrimento do animal morrendo. E os deuses estavam mortos de fome. E aí o Enlil teve que dar o braço a torcer e falar: bom, primeiro, esse humano sobreviveu, então ele tem uma cabeça um pouco melhor do que a dos outros, então deixa ele sobreviver. Só que, segundo lugar, o que acontece? Para que a gente não morra de fome, nós que somos os deuses, né, os Anunnaki, nós vamos dar para vocês, vocês vão ter que fazer sacrifício pra gente, vocês vão ter que fazer várias coisas pra gente. E ele de várias formas, já que destruir a humanidade não ia dar mais, tanto que até na própria Bíblia o Javé diz que se arrependeu de fazer o dilúvio. Não é porque ele tem peninha da humanidade, não. Foi porque ele não ia ter com que se alimentar, nem ele, nem os outros deuses. Ele chegou e falou: não, tá, mas não vão mais destruir a humanidade. Eles vão repovoar a humanidade a partir daqui, mas ele instituiu várias formas de controle para que nós não atingíssemos o conhecimento. O que isso tem a ver com a historinha do Adão e Eva que veio lá atrás?
Eu comecei falando do Noé. Eu devia ter começado a falar de Adão e Eva lá atrás. Segundo o mito babilônico, nem era Adão e Eva, era Adão e Tiamat, os dois seres humanos. Os dois seres humanos que primeiro vieram. Se bem que veio outros seres humanos junto, teve várias mulheres que engravidaram junto, teve várias tentativas frustradas de fazer o ser humano. Só que foi feito o jardim, que na Bíblia é Éden, e nos antigos textos sumérios era Edim. E o que eles fizeram? Deixar o ser humano lá. Só que o Javé, que era Enlil, que ficava andando lá no jardim, por isso que ele ficava andando no jardim, gente. Ele, ao invés de ser um Deus onipotente, onipresente, onisciente, ele era um ser, sim, imortal, sim, com muita sabedoria, mas era imperfeito. Os Anunnakis são imperfeitos e têm muito ego também. Eles tiveram que dar uma baixada no ego, porque eles têm umas coisas lá também. Não são só os pleiadianos que eles têm influência, tem um pouquinho da influência dos reptilianos em cima deles também. E reptiliano não é exatamente bonzinho, por isso que a Terra está meio bagunçada, porque ela foi colonizada por seres que eram meio reptilianos. E aí o Javé andava no jardim, né? E ele falou assim, ó, não é para vocês terem o conhecimento dos deuses, que não era exatamente uma árvore, era o conhecimento dos deuses. Só que aí o Enki, que era o senhor da terra, que era meio que antagonista do Enlil, ele chegou e falou, não, eu vou ensinar os seres humanos, que ele gostava dos seres humanos. Até que ele tinha apreço pelos seres humanos. E aí os seres humanos atingiram o conhecimento dos deuses. Não foi de uma hora para outra, que nem no Gênesis, comer uma frutinha, pronto, acabou. Não. Tinha várias formas de ensinar os seres humanos. E o Javé, o Enlil, queria que o pessoal ficasse que nem um animalzinho, sem saber nada. Não. O Enki, que era senhor da terra, foi lá e falou, não, eles têm que ter conhecimento igual ao nosso. Ensinou tudo direitinho, tudo bonitinho. Quando Javé, que era o Enlil, começou a perceber aquilo ali, o que ele fez? Não tá legal. Eles vão contra a gente. E aí começou as picuinhas. Começou a picuinha entre os dois deuses. O que ele fez? Ele falou assim, o homem não pode mais viver por tempo indefinido porque ele atingiu o conhecimento dos deuses. Fazer o quê? Como devia ter poucos seres humanos na época, acredito que não era só Adão e Eva, ou Adamo e Tiamat, que seja o nome, devia ter um pouquinho mais já na época, que já devia estar passado o tempinho, e falar assim, vou botar eles para dormir, e eu vou tirar deles a árvore da vida, que não é uma árvore literal, é o seu DNA, é o seu DNA, cara. Ele não sei como é que ele fez isso, porque eles tinham um conhecimento enorme, tá vendo? Nem o tal do Javé, que pra mim é Enlil, é o Anunnaki Enlil, nem ele é todo ruim, porque ele tinha conhecimento muito bom. Só que ele usava esse conhecimento para fazer besteira, para ferrar com a gente. É um conhecimento e uma sabedoria egoístas, que só pensavam nele. O que ele fez? Deve ter raspado, não sei como é que ele fez, ele raspou os nossos telômeros. Ou ele como é que é o nome? Ele deve ter instalado telômeros na gente. Pra quem não sabe o que é telômeros, tem a pontinha do DNA. Cada vez que as suas células se replicam, porque as células vivem se replicando e elas trocam, né, sempre. O seu DNA, ele vai ficando mais... O telômero, que é a pontinha do DNA, cada troca de célula fica mais curto. E é assim que você envelhece. Tem uma hora que ele fica tão curto que ele para de produzir melanina pro cabelo, para de produzir colágeno pra pele. E aí que você fica velho, você não morre de velhice. Teu corpo e tuas células ficam tão frágeis, porque teus telômeros não conseguem mais replicar as células da maneira certa, e você morre. Ele fez isso pra gente não viver por tempo indefinido, com toda a engenharia genética que ele tinha lá. E a gente começou a morrer. Só que tem um detalhe que religião geralmente não fala pra vocês.
e pra ninguém, né? Eu tive que ler muito, cara. Tô buscando esse assunto mais ou menos desde os 22 anos, 23 anos. Faz muitos anos buscando incessantemente. Cara, o que ele fez? Sem contar que eu também faço parte de ordem esotérica e também aprendi muito nessa ordem. E o que o cara fez? Ele, além de ele fazer isso, ele não conta que com a morte do corpo físico, o corpo astral, o corpo mental não morrem. Só que, para que a gente não atingisse o conhecimento máximo, primeiro, ele reduziu a nossa expectativa de vida. No começo da Bíblia, todo mundo vivia 900 e poucos anos. Depois do dilúvio, o pessoal começou a viver cerca de 120. Hoje, se o cara vive 90, já é muito. Até vive, mas não é 90 anos como uma pessoa de 20. 90 anos já tá, às vezes nem andando direito mais. Entendeu? Aí você morre. O pior não é morrer, porque ao desencarnar, você mantém as lembranças e os conhecimentos da sua encarnação anterior. O problema é quando você reencarna, que há todo um reset ali, há um véu do esquecimento e você não lembra de mais nada. É assustador reencarnar, cara. O pior não é morrer, é reencarnar. Porteiro, você até tem conhecimentos lá no seu registro acástico, mas como você esquece, é como se alguém, sabe, toda vez que você faz uma lição de casa, você vai lá e apaga. Aí no dia seguinte você faz, você até lembra um pouquinho, mas você vai lá e apaga. É meio uma trollagem do universo, uma trollagem dos deuses com o nosso conhecimento, para que nós não atinjamos o conhecimento. Em resumo, houve muito mais. E só para finalizar aqui esse lance aí do Éden, né? O Enki, que é o Senhor da Terra, que era meio irmão de Enlil, né? Tem um lance, tá, gente? O símbolo de Enki era a serpente. A serpente do Gênesis não era diabo. Em momento algum disse que a serpente do Gênesis era diabo. A serpente do Gênesis era esse deus antigo, primordial, chamado Enki, Senhor da Terra. O que aconteceu? Resumindo, porque teve muitas outras tretas malucas e coisas lá, o Enki acabou se tornando, de fato, um grande antagonista do Enlil, porque o Enlil só fazia bobagem, porque depois dos sobreviventes do dilúvio, ele separou um povo para ser só dele, né? Que foram, no caso, os hebreus. Ele deu uma modificada genética. Lá no canal do Rimbel 35 também tem isso. Ele deu uma modificada genética. Inclusive há rumores de que o holocausto nazista foi ocasionado porque o Enlil, que era Javé, falou assim: poxa, meu povo, que era judeus, se misturaram com um monte de outros povos. Não gostei. Vou incitar um cara para matar todo mundo, que era o Hitler. E havia outros judeus que era de uma raça, entre aspas, mais pura, para matar todo mundo ali. E os arianos? Os arianos, ninguém... Aria, vem de Orion. Alguns Anunnaki fizeram uma base em Orion. Arianos vinham de Orion. Era mais alto. Olha como coincide com os Anunnaki. Mais altos, cabelo muito claro, olhos muito claros e pele muito clara. Alguns dos Anunnaki não querem o seu bem. Inclusive o Javé, que 2/3 do mundo adora. Aí, o que acontece? Enki e Enlil brigaram feio. Os dois se desligaram um do outro. E o Javé tentou fazer com que não só Enki, mas todos os outros deuses fossem demonizados. Vão demonizar geral, vão passar régua em geral, é tudo demônio. E ele começou devagarzinho. Com o quê? Com a nação de Israel. Só pode adorar Javé. Ele não queria se revelar, tanto que ele apareceu de costas para Moisés no Monte Sinai. Residia em densas trevas, né? E o que acontece? Mandava estuprar, mandava matar, mandava fazer tudo que era coisa errada, ele mandava fazer. E ele foi espalhando devagarzinho o monoteísmo por todo o mundo. Houve alguns dos Anunnaki, que nem o próprio Enki, que era o Senhor da Terra. Primeiro,
Ele viu os interesses dele, mas também viu os interesses dos seres humanos. Ele pensava assim: como que você vai tirar a adoração dos outros deuses? Enlil deu-se um novo nome, que seria Javé. Ele chegou e falou assim: agora só vai adorar eu. Começou a combater todos os outros deuses. O verdadeiro inimigo da humanidade e de todos os outros deuses que quer adoração só para ele é Javé. E ele pôs como culpa, entre aspas, bem entre aspas mesmo, ele pôs como culpa disso num suposto diabo que não existe. Ele pegou vários deuses de várias mitologias e pôs a culpa num suposto diabo. Ele é que quer fazer tudo o que o suposto diabo quereria fazer. Primeiro, ele se intitulou como Supremo Arquiteto do Universo, coisa que ele não é. Se intitulou como onipresente, onisciente, onipotente. O povo tem mais medo dele. Quem vai contestar um ser perfeito? Ninguém. Para todo mundo ter medo dele e não contestá-lo. Terceiro lugar, ele começou a instituir o monoteísmo justamente para que, as pessoas não buscassem os outros deuses que poderiam falar sobre isso tudo que eu estou falando aqui, que seria a nossa origem dos Anunnaki. E segundo, para que só ele recebesse poder. Egoísta, extremamente egoísta. Me lembra muito um narcisista. O narcisista também não pode ter erros, o narcisista é perfeito. O narcisista só faz as coisas pro bem dele. O narcisista não pode ser contrariado. O narcisista é 2 pesos e 2 medidas. O narcisista só pensa nele. Gente, se não fosse o clã de Enki e dos outros Anunnakis que o apoiam, que não são todos, claro que não, alguns ficaram do lado de Javé ou Enlil, a gente tava na merda até hoje. Sabe por quê? Sabe quando que foi o ápice de Enlil? Foi naquela época, mais ou menos entre a Idade Média e entre o século XIX. Mortalidade infantil, que eu já falei em outro vídeo também, enorme. A mortalidade infantil antigamente, que era. Além da mortalidade infantil, as pessoas viviam muito pouco, qualquer tifo, qualquer febrezinha matava. Hoje, além das pessoas viverem mais, elas têm acesso ao estudo. E o Javé também está tentando alterar o estudo. Vocês não se surpreendem que a maioria das universidades sejam religiosas? Religiões que adoram o Javé? Porque o ensino ele tem que ser dado a conta-gotas. Até hoje, de você dar o ensino e o conhecimento é pecado mortal. De para eu entrar na escola pública, olha que na época eu nem era feiticeira, eu nem entendia nada de Anunnaki. Mas eu queria ensinar os alunos de verdade. Para eu entrar foi um sufoco e para eu sair, eles fizeram de tudo que eu saí de lá. Eles não gostam de pessoas que detêm conhecimento nenhum. Mas aí, gente, o que acontece? O ápice foi nessa época, o povo vivia menos de 40 anos, tinha 10, 15 filhos, mais baterias descartáveis, né? E ele também, o período em que a pessoa não estudava, ninguém sabia ler e escrever, nem rei e rainha sabia ler e escrever. Só o clero, que era do Jeová, é que sabia ler e escrever. Assim como poucos tinham acesso à magia goécia, a magia cabalística, que eu falei no outro vídeo também. Se não fosse pelo clã contrário ao Enlil, a gente não sabia ler, a gente não sabia escrever, a gente não tinha expectativa de vida de 70, 80 anos, a gente ia ter a expectativa de vida ainda menor, porque lembre-se, da vontade deste ser era destruir a humanidade inteira. Como ele não pôde destruir, ele manteve a humanidade na pior condição possível por muitos e muitos anos. Se não fosse o outro lado, o outro clã, que é principalmente chefiado por Enki, que é o Senhor da Terra, nós não teríamos internet, nós não teríamos conhecimento, nós não saberíamos ler e escrever, entendeu? De uns tempos pra cá, de alguns anos pra cá, é que Enki tá voltando a vencer a guerra novamente contra Enlil. Então, para finalizar aqui, eu gostaria de falar o seguinte para vocês. Em primeiro lugar, qual a sua missão então, enquanto encarnado na Terra, sabendo de tudo isso que eu falei aqui? Primeira coisa é sair da roda de Sansara. Sabe por quê, gente? O número de encarnações é limitado. Apesar do corpo astral, o corpo mental não morrer na morte do corpo físico,
Ele tem um determinado período de tempo para ele atingir a iluminação e sair da roda de Sansara. Se não sai, vai ser reabsorvido pelo universo. Segundo lugar, opor-se ao Javé é ruim? Aquele Satanás da Bíblia não acredito que exista. Porém, acredito que opor-se a um Deus que tem numa mão a ignorância, na outra mão a crueldade contra todos os seres humanos, não é só algo aceitável, como é um dever de qualquer um que se considere minimamente, que tem um pingo de amor pela humanidade, um pingo de amor pelo que quer que seja. Ah, mas Sara, você disse que não ia fazer proselitismo, você disse que não ia obrigar ninguém a acreditar. Ok, até porque a grande maior parte das pessoas que seguem este ser não o conhece, não sabe como é que ele é. Mas se mesmo assim, depois de eu falar tudo isso aqui, você achar que isso aqui é baboseira, que isso aqui é bobagem, e que eu falei um montão de bobagem, ok, continue na sua religião, continue no seu modo de pensar. Ninguém vai chegar aqui e vai falar, não, eu tenho que seguir o meu. Só que se você pensa que é assim de fato, o dever da gente é o quê? Primeiro, sair da roda de Sansara, que é a nossa escravidão, nós somos escravos dentro da roda de Sansara. Em segundo lugar, não corroborar mais com esse tipo de programa, inclusive programa mental, para você nem parar para pensar o que está acontecendo com você. Você nasce, morre, renasce tudo de novo, sem nem saber que você é escravo. Ninguém nem te avisou que você é escravo dentro deste sistema. Gente, reflitam, né? Por que eu acho que o mundo é assim, tão narcísico? Por causa porque as entidades que nos colonizaram são extremamente narcísicas, retirando algumas que não são exatamente assim, aquelas que querem o nosso conhecimento, o nosso progresso, elas não são assim, porém, tem sempre aquelas que são. Presta atenção, tá, gente? Presta atenção, reflita, a opção é sua de fazer o que você quiser e bem entender da sua vida, mas reflita e veja se não tem um pouquinho de razão nessas coisas que eu falei aqui. Foi essa a minha explicação sobre o que eu creio que são os Anunnaki. E é isso aí. Se alguém discorda, pode falar nos comentários. E eu só posso agradecer pela atenção quem viu o vídeo todo, né? Que é grande. Muito obrigada e até o próximo vídeo.